Fala Comigo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes. O melhor dos nossos convidados e assuntos dos mais diversos. Está começando. Fala Comigo. E hoje no quadro Fala Comigo, estamos recebendo aqui a visita de Raquel Bordoni, psicóloga, psicoterapeuta, neuropsicóloga, tá? Então, hoje nós iremos bater esse papo, um papo assim, ó, bem relax, bem descontraído, falando a respeito de ansiedade, falando a respeito também de depressão e tudo que mais essa pandemia trouxe aí pra gente, né? Até falei pra ela, nossa, e agora? Tô ansioso. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, boa tarde, Tony, boa tarde aos ouvintes, obrigado por me receberem aqui. Eu espero poder contribuir aí, ajudando, né, esclarecendo para vocês. Ah, vai muito, tá? A senhora tá ansiosa, tá nervosa, tá bem? Estou ansiosa, olha, é a minha primeira vez na rádio, estou ansiosa, né? E vamos falar dessas diferenças de ansiedade boa e de ansiedade ruim hoje. Bacana. Eu já até quase sabotei ela aqui. Sabe o que eu ofereci? Um cafezinho. Pô, nossa, algo que passa muito, assim, desapercebido no nosso dia a dia e que em algumas pessoas podem agravar muito um quadro de ansiedade ou começar, né, aí a trazer aí alguns sintomas da ansiedade. Fiquem ligados, hein? O café, ele é muito forte. É forte, então quer dizer que influencia mesmo? Influencia, sim. Tá, e quem fica com dor de cabeça e tem que tomar aquele cafezinho mesmo, isso é um dos efeitos colaterais de ansiedade que precisa de fato tomar ou fumar? Na verdade, não. A pessoa pode estar dependente do café. O café, ele é tão forte que ele pode causar dependência. A pessoa precisa daquele cafezinho para se sentir aliviado, para se sentir mais tranquilo, né? Então, se não é algo que atrapalhe no sono ou no dia a dia, não tem problema a pessoa que tem aquela necessidade de tomar o café, tomar, né, a sua xicrinha lá. O que não pode é exagerar, principalmente depois das 18 horas. O café pode alterar aí o sono, aumentar os níveis de ansiedade e até causar pesadelos. Nossa! Eu confesso que eu tô viciado. Não tem jeito, todo dia tem que tomar um cafezinho. É de tarde, é de noite, é de manhã. Aqui assim. Então imagina como é que fica a galerinha, né? Eu imagino, todo mundo ligado. Bem isso. Legal. E o assunto que hoje nós iremos falar, né, acaba abordando também a depressão. Tá? Pois a depressão ela pode sim fazer com que pessoas fiquem mais tristes, sem energia e que também perca todo o interesse de fazerem atividades que de fato já costumavam a fazer. E algumas causas da depressão podem ser mais comuns em idosos, né? Por exemplo, a perca de um ente muito querido. E aí tem essas consequências, tá? Mas isso é um dos fatores, tá? E a ansiedade, a gente vai pegar aqui esse gancho, já que estamos falando de ansiedade, até que ponto a ansiedade, ele é um sinal de depressão? Muito importante essa pergunta. Primeiro eu vou separar os dois assuntos, Sim. né? Quando a gente fala de ansiedade, a gente sempre pensa numa coisa ruim. Mas a ansiedade é algo muito bom. A ansiedade, o sintoma de ansiedade, na verdade, é uma coisa boa. Nós ficamos ansiosos como uma reação natural do organismo e a ansiedade, ela nos motiva, ela nos impulsiona, ela nos dá vigor, né, para fazer as coisas do dia a dia. Um exemplo, né, nós usamos no dito popular, borboletas no estômago, frio na barriga. Esses são sintomas no nosso organismo de ansiedade, da ansiedade saudável, a natural e a que faz parte da reação humana desde o princípio da história da humanidade. Tá? Aonde nós vamos encontrar problemas? Quando nós começamos a falar de episódios de ansiedade, que são episódios que duram semanas, né, e que podem começar a debilitar a vida da pessoa. Ou quando nós estamos falando de um transtorno ansioso, aí nós estamos falando de uma doença, e é aí que a ansiedade é um problema. Isso também vale para a depressão. Sim. Tá? Então, a depressão, sentir uma tristeza não quer dizer que eu estou deprimido. Sim. Significa que eu estou passando por um dia ou um momento não muito legal e que eu preciso me recolher, né? E a tristeza, ela é boa para nossa vida, porque faz a gente voltar para dentro, né? A gente olhar mais para si, se resguarda, né? Do dia a dia, da correria, que nós vamos falar um pouquinho disso também. Porém, episódios de tristeza prolongados, né, que duram dias, que duram semanas,
Ou, se a gente está falando de um transtorno depressivo, eu já estou falando de doença, e aí é caso para se preocupar. E no meio de tudo isso, tem como evitar ou controlar? É que é uma coisa muito natural da gente, né? A gente estava até conversando aqui anteriormente sobre os instintos. Sim. Né? É um dos instintos a ansiedade também ou não? Não, a ansiedade boa é. A tristeza natural que faz a gente se recolher também é. Ela faz parte das reações biológicas do organismo. Então, sim, é natural. Agora, quando a gente começa a falar de ansiedade ou depressão, já num ponto que perdura por semanas ou meses, a gente já começa a falar de algo que não é natural, que já há uma alteração biológica, há uma alteração fisiológica e não. Tem como evitar, mas a gente precisa estar atento. Legal. Bom, para quem está acompanhando aqui o nosso bate-papo, tá? O WhatsApp já está liberado, DDD é 11 96593 8295, e aí você pode fazer também a sua pergunta, tá? Como no caso nós começamos aqui o nosso bate-papo, então ainda assim é super válido todas as perguntas. Ela é de Francisco Morato, ela já tem até uma pergunta, vamos ouvi-la? Aquila Maria de Francisco Morato. Sim. Gostaria de saber da doutora até que ponto pode se agravar um quadro de ansiedade. Olha aí, até que ponto pode se agravar então esse quadro? Aquila, boa tarde, obrigada por sua pergunta, é uma pergunta muito legal. Tudo que envolve doença mental, gente, é pergunta importante, tá? Um caso de ansiedade pode se agravar até o ponto da pessoa não conseguir mais sair de casa, até o ponto da pessoa ter reações de automutilação, ela pode atacar a si mesma, a outras pessoas. Então, a ansiedade ela pode chegar num nível extremamente debilitante, né, e paralisante na vida da pessoa. Então, é algo muito grave e precisa ser observado desde os primeiros sintomas. Certo. Agora, tem outra pergunta também aqui, ó, no WhatsApp. Fibromialgia, não? Fibromialgia. Isso, obrigado. Tem relação à ansiedade? A fibromialgia tem mais relação com a depressão do que com a ansiedade em si. Inclusive, a pessoa que sofre, né, de depressão, aí a gente está falando de uma depressão transtorno, tá? Um transtorno depressivo, ela tende a ter dores no corpo todo, dores de cabeça e dores no corpo todo. São dores que andam. Então, hoje ela levanta com dores nas pernas. Aí passa o dia com aquele incômodo e tal, aí ela vai a dormir, à noite começa um desconforto nas costas, que no dia seguinte se estende e depois sobe para o ombro. Essas dores que andam, que são chamadas de fibromialgia, elas estão muito relacionadas com os transtornos de ansiedade e depressivos, mas principalmente os transtornos depressivos, né? Então, sim, estão relacionadas, e se a pessoa notar que tem isso, procure um médico, principalmente um médico especialista, porque é bem provável que ela esteja sofrendo de um quadro, ou um episódio, ou um quadro já de um transtorno depressivo. Sim. E pra gente manter aqui, tá certo que não existe uma receita, né? Cada situação é um caso também. Mas pra gente manter essa saúde mental em dia, o que é preciso? Quais os cuidados devidos? Bom, já dizia Roberto Carlos, né? É preciso saber viver. Eu acho que esse é o ponto mais importante, sim, né? Nós vivemos de uma forma muito intensa, né? Sempre. Então, pensando nisso, né? A saúde mental, ela precisa de observação. Nós não paramos mais. Sim. Já parou para pensar o quanto nós estamos ligados, né? Eu estou aqui, né, com você, e você tem 2 telas, você tem um monte de coisa na sua sim, frente. É uma mente que está funcionando a todo vapor, né? Se você não consegue, ao fim do dia, desligar, então a gente já começa a se preocupar. Então, se no final do dia, depois de muita correria, de muito estresse, eu não consigo mais me desligar, eu não consigo diminuir o ritmo, eu começo a prestar atenção já em mim, porque tem algo de errado, já tem algo que não é saudável. Então, qual que é o ponto de partida? Diminuir o ritmo, saber viver, olhar para a vida com um pouco mais de simplicidade, de naturalidade. É fácil fazer isso? Claro que não. Sim. Né? Não é. Mas esse é o ponto inicial para a gente começar a ter uma vida saudável. Nós recebemos, por exemplo, informações do outro lado do mundo em tempo real. Nós somos bombardeados por informações. Sim, demais. Isso é extremamente ansioso. E pode levar a quadros depressivos que não são a mesma coisa, né? Mas pode levar a quadros depressivos, por exemplo, se eu começo a ver uma crise mundial, uma pandemia mundial. Nossa!
Né? Então, assim, observar, gente, o próprio corpo, e eu quero falar um pouquinho disso com vocês também. Legal. Já comentando também dessa pandemia e falando com relação a essa saúde mental, né? E de fato, chega uma hora que a gente deseja que o dia não tenha 24 horas, assim, 48, 56 e por aí vai, porque você quer fazer e não consegue fazer. Sim. Né? E em off a gente estava até comentando, cara, por mais que eu tente me controlar, mas com toda essa pandemia a gente quer fazer mais e nada acontece. Isso. E você quer gritar para os quatro ventos e fazer o negócio acontecer. Sim, sim. E não acontece, porque parece que está amarrado. E tá, né? Isso acontece. Sim. Agora, olha que legal, muito importante isso, Tony, trazer essa pauta. Então, assim, a partir do momento que eu quero fazer acontecer, que eu tenho essa disposição, essa energia, eu tô falando de uma ansiedade saudável. Sim. A partir do ponto que isso começa a me deixar angustiada, a ponto de eu não conseguir dormir, a ponto de eu não conseguir me alimentar direito, ou de eu sentir sono demais, ou de eu não querer mais sair da cama, ou de eu começar a ficar viciado, por exemplo, em café, começar a ficar viciado em cigarro, em bebida alcoólica, para conseguir diminuir esse mal-estar, eu já estou falando de um transtorno ansioso. Então, certo. a energia que me move para eu querer fazer acontecer é uma ansiedade boa. A mesma energia que pode me mover, se ela me paralisa, eu já estou falando de um quadro, né, ou de episódios ou de um quadro de transtorno ansioso que começa a paralisar e a ser uma doença. Entendi, tá explicado então. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Deixe-me ouvir. Boa tarde, Tones. Fala, Coutinho. Eu gostaria de saber, Alexandre Coutinho que está falando, o que é ansiedade boa e o que é ansiedade ruim? Queria que a doutora pudesse dar uma explicação para nós. Obrigado. Energia Mix, a rádio que todo o planeta ouve. Valeu, isso Coutinho. Mesmo. Valeu. É locutor também na parte da manhã. Gostoso. Bacana. Ele tá acompanhando a programação e falou, cara, tem que fazer perguntas Bacana. aí, fica à vontade. Excelente pergunta, a gente comentou um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre isso. Então, a ansiedade boa é justamente essa que a gente estava aqui comentando, né? É aquela que me causa uma reação gostosa. Então, programei uma viagem, né? Essa viagem eu planejei cada detalhe, eu economizei dinheiro, eu vi cada lugar que eu ia. Estou subindo no avião, nossa, meu estômago tá assim, eu não vejo a hora. É uma empolgação, é uma energia, é uma coisa boa, é uma alegria. Às vezes dá até uma turbulência no avião, mas você fala, se eu morrer, eu vou morrer feliz. Meu Deus! Estamos falando de ansiedade boa, é aquela ansiedade que fala, caraca, tô bem, é isso aí. Né? Aquela que te faz levantar da cama e falar, tenho 1000 coisas pra fazer, bora fazer, sabe? Isso é muito gostoso. O que é uma ansiedade ruim? É aquela que começa a falar, não sei, eu acho que não vai dar certo. Não. Pessimismo. Pessimismo tá muito ligado com quadros ansiosos. É aquele tipo assim, eu já tentei de tudo mesmo, né? E isso pode ser sintoma tanto da depressão quanto da ansiedade. Então, não só o pessimismo, mas como a paralisia. Por exemplo, eu tinha uma coisa para fazer. Mas eu já tentei fazer, não deu certo, eu nem vou tentar mais. Eu vou parar por aqui mesmo. Né? Então, o pensamento compulsivo de negatividade. Todos os comportamentos muito compulsivos, na verdade, são sinais aí de um transtorno ansioso, né? Então, essa é a diferença, gente. Quando a gente tá bem, quando a gente tá animado, que a gente tem aquela, vou fazer, vou acontecer, eu tô falando de uma adrenalina, de algo que o meu corpo tá liberando e que é muito bom. Sim. O contrário já não é bom. Eu já posso observar que eu estou migrando aí para algo que já não é saudável. Certo. A ansiedade em si é um dos fatores, né, um dos sintomas da depressão. Tem outros fatores que a gente deve se atentar também? Quais são estes? Esse é um ponto importante. A ansiedade e a depressão, elas não são mistas, elas não estão juntas. Sim. Então, assim, a ansiedade não é um sintoma da depressão e a depressão não é um sintoma da ansiedade. Sim. Tá? A gente tem no CID-10, né, que é o controle aí das doenças, né, que é o livro de controle das doenças, que a gente fala para simplificar pro espectador. Então, assim, no CID-10 a gente tem um transtorno que ele é chamado de transtorno misto de ansiedade e depressão. Nesse caso, sim, mas eles não são a mesma coisa, tá? Então, ainda assim, eu tenho a ansiedade e eu tenho a depressão. Elas não são a mesma coisa e elas estão na mesma pessoa. Então, uma pessoa que tem um transtorno misto de ansiedade e depressão, ela tem os mesmos sintomas andando um lado a lado, né, com o outro. Eles não têm maior intensidade do que o outro, né? E a pessoa sente as duas coisas juntas, misturadas e ao mesmo tempo. Aí a gente tem um outro episódio disso que a gente vai chamar de transtorno afetivo bipolar.
Que a pessoa, ela também tem os dois, ela tem tanto a ansiedade quanto a depressão, mas ela migra de um para o outro. Como que migra? Ela pode passar semanas, meses num quadro depressivo e, de repente, do nada, ela entrar num quadro de mania. No qual ela faz loucuras por conta da ansiedade. A mania é um quadro ansioso que leva a pessoa ao extremo. Sim. E até atendendo a pergunta, né, da nossa ouvinte, que perguntou a que nível que pode chegar um quadro ansioso, esse é o nível. É o nível que a gente costuma brincar na faculdade, que a pessoa sai para comprar, sei lá, uma caixa de chocolate e ela volta com um carro. Meu Deus. Esse é o estado de mania, ou seja, de ansiedade que pode levar, né, a uma pessoa. Mas, assim, a ansiedade não é um sintoma da depressão e a depressão não é um sintoma da ansiedade. Que coisa, São pronto. coisas separadas. É mito. É mito. É mito. Legal. Uma pessoa ansiosa, ela pode ter episódios de tristeza profunda, que não chegam a ser depressão. Sim. Uma pessoa depressiva pode ter episódios de ansiedade extrema, que não chega a ser um transtorno ansioso. Bacana. Bom, para quem está conectado agora, tá? Estamos falando com Raquel Bordoni. Olha só o currículo, hein? Psicóloga, psicoterapeuta, também neuropsicóloga e terapeuta ABA. Eu tive que perguntar o que significa essas siglas, tá bom? Me ajuda aí, hein? Vamos lá. O ABA vem do inglês, né? Eu não vou falar ele em inglês aqui para não constranger as pessoas, mas assim, traduzindo, é análise do comportamento aplicada, né? E ela pode ser aplicada a diversos tipos de transtorno, por exemplo, a própria ansiedade e depressão, né? Mas nesse caso, eu sou especialista em ABA em autismo. O que é isso, né? Nós estamos vivenciando cada vez mais o entendimento do que é o autismo, de como tratá-lo, né, de como dar mais qualidade de vida para essas pessoas com esse transtorno, né, com o espectro do autismo. E essa é uma das minhas especialidades, né? Que bacana! Trabalho com autistas adultos e crianças. Uma vez nós tivemos uma pauta de síndrome de Down. Ai, que bacana! Tá lá no nosso canal também, depois a senhora procura lá. Gente, muito bacana. Né? E me encanta muito, né, esse lado neurológico, né? Vou fazer aqui a pergunta da ouvinte. Oi, Tony. Oi, doutora. Boa tarde, aqui é a Suzana. A síndrome do pânico, ela também tem a ver com a depressão ou não? E outra pergunta que eu iria fazer, que eu gostaria de fazer, são duas, né? O sentimento de incapacidade, de inferioridade, ela é ligada à depressão ou à ansiedade? Beijo, boa tarde para vocês. Tá aí, pergunta importante também, né? É muito boa. Suzana, boa tarde, obrigada por suas perguntas, muito boas perguntas. A síndrome do pânico está geralmente mais relacionada com a ansiedade. É um dos agravantes aí, né? Apesar de ser um quadro diferenciado, né? A pessoa, ela tem uma ansiedade tão absurda que ela começa a desenvolver quadros de pânico, então ela não consegue mais sair de casa. A fobia social também está correlacionada com isso, então a pessoa tem tanto medo, né, tanta ansiedade de contato com outras pessoas que pode gerar aí uma fobia social, ou seja, uma dificuldade de sair. É nesse aspecto que a gente fala que ela é extremamente debilitante, né, ela deixa a pessoa a ponto de não conseguir se relacionar com outras pessoas, de não conseguir trabalhar, de não conseguir fazer uma coisa simples, que é ir num parque, no mercado, né, então a síndrome do pânico, a gente pode relacionar ela muito mais com um transtorno ansioso do que com um transtorno depressivo. Sim. E é normal acontecer isso? Não é normal. É quando a pessoa já está num quadro ansioso, assim, nível máximo. Sim. Não é. Então, assim, já teve diversos outros fatores que levaram a pessoa que poderia ter notado que ela estava num quadro de transtorno ansioso e ela não percebeu, e aí a coisa chega no ápice e ela começa a desenvolver esses sintomas com medo, fobia social, síndrome do pânico, ou seja, tem ataque de locais fechados ou com muitas pessoas. Então, isso já é o nível máximo da ansiedade aí atacando o organismo. Sim, importante então se atentar a esses sintomas também. Sim, e referente a outra pergunta, quando a pessoa tem baixa autoestima, né, pode estar ligado tanto com a depressão quanto com a ansiedade, mas é muito mais comum nos quadros ansiosos, por incrível que pareça. Né? A pessoa, ela sente muita culpa o tempo todo, ela se culpa por tudo, ela se martiriza por tudo e ela se sente incapaz. Então é uma pessoa que fala assim, eu até poderia prestar um vestibular,
Mas eu sei que eu não vou conseguir fazer a faculdade mesmo. Ah, eu sei que eu não vou passar. Ah, olha, meu orçamento até daria para pagar, mas sempre acontece alguma coisa, eu sei que vai acontecer algo e depois eu não vou conseguir pagar. Então a pessoa ela já prevê algo que vai acontecer e é sempre ruim. E isso faz com que a autoestima dela esteja sempre muito baixa. Sim, entendi. Bom, eu agora lembrei, com a ajuda do Google, PNL, Programação Neurolinguística. Certo. Né? E aí a gente passa algumas informações com técnicas também para você ter o controle, né? Entre aspas. E tem várias coisas inconscientes do nosso neurônio, né? Você também é especialista nisso? Não, em PNL não. O que eu posso falar para vocês é que a programação neurolinguística ela é importante porque ela pode te ajudar a controlar os sintomas logo no começo. Então, se eu já tiver com um caso mais agravado, eu vou precisar de uma psicoterapia ou de outras terapias, não descarto nem as terapias alternativas, apesar de que a psicologia lida somente com a ciência, mas sou muito adepto dessa pessoa procurar uma acupuntura, outras terapias que possam ajudar, mas também buscar a ajuda médica, tá? Se precisar entrar na terapia medicamentosa. E aí sim, associado a tudo isso, trabalhar com uma programação neurolinguística para a pessoa continuar com tudo isso, a se conhecer e a trabalhar o próprio corpo, o entendimento de quem eu sou e controlar esses sintomas. Se eu estou num caso já mais avançado, é mais difícil fazer isso, mas a PNL é muito legal e é muito importante. Recomendo aos leitores procurar um pouquinho mais, livros sérios, sites sérios a respeito desse assunto. Sim, é muito curioso tudo Exatamente. isso. Nossa. E aí eu levo a sério aquele lance. Tô ansioso, tô nervoso, respira. Exatamente, exatamente. Mas respira sentindo o ar entrando como se a sua barriga fosse estourar, sabe? Assim... Ou até, sabe, sinta o ar entrando. Chega até da tontura, porque o ansioso, ele respira muito rápido e o ar entra numa quantidade muito pequena dentro do organismo. Sim. Isso vai causando tontura, dificuldade de concentração, dificuldade de raciocinar logicamente. Então, o respirar oxigena o organismo e o cérebro e faz com que a pessoa consiga se centrar um pouco mais. Então, é importante a respiração. Muito bem lembrado, Tony. Inclusive, já nesse argumento, se a gente fica ansioso, a adrenalina também vai a 1000. Exatamente. Se a gente tem mais essa adrenalina no sangue, não tenho, no caso, mais conteúdo para concentrar, ou não, mais energia para me concentrar em um assunto, ou fica muito conturbado? Quer ver um caso? Eu vou citar um exemplo de quando somos assaltados, né? Eu sei que é uma coisa muito triste de comentar aqui, mas quando a pessoa aponta uma arma para você, a sua adrenalina vai a 1000. E nesse momento você tem a sensação de que o tempo parou. Tudo fica muito lento, porque a adrenalina está lá no ápice. Neste momento, por incrível que pareça, nesses segundos iniciais, você fica super bem. E você consegue raciocinar de forma muito fria e muito lógica. Sim. A partir do momento que a adrenalina desce, e aí sim, a ansiedade ruim toma conta, porque aí são outros efeitos, do qual eu não vou me aprofundar aqui, até para não falar bobeira, tá? Pessoal, mas tem toda uma reação orgânica, e aí vem o mal-estar, aí vem a sensação de medo, e aí a gente pode vir a ter uma sensação muito ruim, chegar ao desmaio, a começar a tremer e tal. Mas no momento inicial, essa adrenalina ela é boa. Ela gera um bem-estar incrível no corpo. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, pessoas que fazem... alpinismo. Isso, alpinismo. As pessoas que fazem isso, elas têm um foco no momento agora, no momento presente, extremamente alto. A adrenalina está lá em cima, porque se elas errarem uma pisada, qualquer passo, o movimento elas caem. Exatamente, elas caem. E a adrenalina delas está sempre lá em cima, mas depois elas conseguem voltar para si. É uma coisa extremamente saudável e que diminui a ansiedade no nível de transtorno, diminui outros mal-estares do corpo. Então, causa um bem-estar que é duradouro e que ajuda na saúde. Bacana. Pergunta, Dia dos Namorados chegando e aquela ansiedade batendo também. E tem o casalzinho 20, né? Enfim, tá namorando ainda, quer surpreender, só que no fim tá tão ansioso, tão agitado que não consegue raciocinar o que fazer ou como fazer. E o tempo passa, a pessoa trava literalmente. Como faz para segurar um pouco essa ansiedade? Então, olha, a ansiedade que trava
ela não é boa. Sim. Então, se o casal tá bem e consegue, nessa adrenalina, fazer coisas gostosas um pro outro, mesmo que meio que naquela atrapalhação, naquela euforia, Isso é muito bom. Se chega ao ponto de travar e não conseguir realizar nada de bom pro outro, mesmo com a pandemia, com as coisas estando mais limitadas, né? Se não consegue, aí é legal. Olha que ponto importante. A gente tá falando de uma coisa tão boa que é o relacionamento, né? Sim. A partir do momento que eu entro numa euforia a ponto de não conseguir fazer nada pelo outro, que eu me travo, eu já tô falando de um transtorno ansioso que precisa ser observado. Então, nas pequenas coisas, no dia a dia, eu posso perceber em mim se eu estou bem, se eu estou saudável ou se eu já estou rumando para um transtorno ansioso, para episódios de ansiedade mais a nível de doença mesmo. Tá. Ó, tem outra pergunta aqui curiosa. Isso o pessoal acabou me mandando aqui no meu PV mesmo. Se eu criei muita expectativa para algo e aí eu tive essa frustração, depois disso eu não consegui mais ver essa proporção chegar em minhas mãos. E aí, no caso, eu literalmente desisti. Isso é um dos fatos que pode iniciar uma depressão? Pode ser o pontapé inicial, mas a pessoa precisa ter uma predisposição. Né? Então, falando até disso, hoje já se sabe que 50% dos transtornos de personalidade, ansioso ou bipolar ou outros, né? Eles podem ser genéticos em 50% e nos outros 50% ser ambientais, ou seja, a loucura que a gente vive pode levar a causar esses sintomas, se a pessoa principalmente tiver uma predisposição genética ou até uma predisposição do próprio organismo dela. Então, vamos supor que essa pessoa, ela já é mais deprimida, ela já apresenta um humor mais reservado, ela já é uma pessoa que não tem tanto otimismo, que não consegue lidar com as situações já de uma forma tão bacana. Um evento tão drástico assim pode desencadear um episódio depressivo ou um episódio ansioso. Né? E se ele perdurar por mais de 6 meses, pode cuidar, que nós estamos falando já de um transtorno ansioso. Então, a resposta é sim, mas eu preciso observar o que vem na sequência. Eu posso desistir de uma coisa, mas eu posso me aventurar em outras. Bacana. Né? Vamos falar de pessoas como Thomas Edison. Ele sempre fala que, na verdade, o que ele entendeu é que, depois da 1000ª vez que ele conseguiu inventar a lâmpada. Então, ele fala que ele descobriu 1000 formas de não inventar a lâmpada. Isso é o cúmulo da positividade. Sim. Né? Então, é uma pessoa que a depressão e a ansiedade dificilmente tomaria conta. Bacana. Bom, ele está comentando aqui, ele está acompanhando, ele falou o seguinte, eu tenho 45 anos, trabalho numa empresa multinacional há 15 anos e estava aguardando uma promoção. E, infelizmente, essa promoção não veio, tá? Ele se especializou por várias questões de cursos e ele acabou sendo desligado da empresa. E depois desse dia ele também não conseguiu mais encontrar nenhum outro serviço da qual ele gostaria de receber socialmente financeiro, né? E ele ficou totalmente destabilizado emocionalmente e financeiramente. Então, aí entrou esse caso da... Esse é um baque social muito grande. Nós estamos falando de uma coisa de uma proporção realmente muito grande, tá? E, assim, eu recomendo, sim, na medida do possível, ele buscar uma especialidade, seja um psicólogo, uma psicóloga, um psicoterapeuta ou até um médico, caso ele perceba que ele não consegue achar graça em mais nada daqui pra frente, ou que ele percebe que tudo gera um pouco de desânimo. Por quê? Eventos traumáticos levam a quadros depressivos e a quadros ansiosos, tá? Então, perda de pessoas amadas podem levar essa perda, que nem ele colocou tanta energia, tanta disposição numa promoção, que ele esperou por 15 anos e que culminou numa demissão. E isso é algo que realmente pode levar a pessoa ao fundo do poço. Então, observar, se cuidar. Se durante um período você estiver mal, mas você percebe que aos poucos você consegue retomando a alegria de viver nas pequenas coisas, bacana. Se você sente que já está passando um tempo, já estamos aí para 4, 5 meses, e você não consegue sentir nenhuma melhora, a minha sugestão é buscar ajuda médica e ajuda profissional, porque pode acontecer, sim, foi algo muito, muito forte, né? Sim, tem gente que dá a vida, né, pela empresa, exatamente. E só sabe fazer aquilo também. Exatamente. Acontece muito, ainda mais nessa pandemia. Quantas empresas não fecharam? Quantas pessoas a gente não perdeu, né? Quantas pessoas também, queridas, entes né? queridos também, né? Mas, enfim,
Raquel, obrigado, tá, pela sua presença, pela sua visita aqui nos estúdios. Foi, nossa, maravilhoso. Confesso que estou, sim, ainda super ansioso e agitado aqui. Mas é isso, a gente tem que se controlar. Exatamente. Né? Tem que se controlar. Quer mandar algum recado para alguém? Eu quero agradecer a todos, né, aqui da Energia Mix. Foram muita energia muito boa daqui. Rádio maravilhosa. Agradecer a todos que mandaram suas perguntas, né? Quero deixar aí à disposição, caso queiram fazer outras perguntas, entre em contato até Por com favor. a rádio, né? Ou entre em contato comigo se quiser. Sim, pode passar suas redes sociais, seu contato. Eu vou passar meu WhatsApp, com o WhatsApp de trabalho, tá? Para quem quiser, é 11 9587 6180. Repetindo? Tá? 11 9587 6180. Tá? Fiquem à vontade para tirar dúvidas, né? Conversar, mandar áudio, a gente fica à disposição. Tem aí Instagram, que tem é mais fácil? Tem Instagram, Como que é Espaço Clínico Alves e Bordoni. Pronto, vai ser fácil então, gente. Procura lá como @Espaço Clínico Alves Bordoni. Alves Bordoni, que é o Isso seu mesmo. sobrenome? Alves é a minha sócia, Cíntia Alves, né, que também é especialista em atendimento de Mandando adultos. tchauzinho pra ela aqui nas câmeras. Cíntia, beijo, te amo, maravilhosa, né? E ela também pode ajudar casais, principalmente que estão sofrendo agora, idosos, ela tem essa especialização, né? E assim, somos nós duas, Alves e Bordoni, nosso sobrenome. Bacana. Mais uma vez, de coração, obrigado pela sua visita, tá? Eu que agradeço. Você ouviu o quadro Fala Comigo no programa Fica Ligado. Se perdeu o bate-papo, pode acompanhar em podcast no canal do YouTube Rádio Energia Mix.